Olá, pessoal. Agora eu tô no vídeo 2 desse livro maravilhoso, que é Mulheres, Raça e Classe, né, da Angela Davis. Ah, então, ele tem esse livro, ela tem esse livro, mas tem um outro que é com a capa azulzinha. Quem comprou esse com certeza viu o outro, que é Mulheres, Cultura e Política, que eu ainda vou ler e deve ser tão bom quanto, tá? Então, eu vou destrinchar o livro para vocês. No primeiro vídeo eu expliquei mais do porquê o livro é importante. Então, vamos lá. Aqui na parte do legado da escravidão, a gente percebe que as mulheres negras eram estupradas, além de sofrer todas aquelas coisas que o homem negro sofria. Inclusive, a mulher negra, quando ela estava grávida, ela tinha que trabalhar tanto quanto o homem, e ela sofria todas as penalidades que os homens negros sofriam durante a escravidão. E, né, ela além de tudo isso, ela era estuprada, e os senhores ali do engenho, os senhores estupravam essas mulheres para mostrar que não, homem e mulher não pode ser igual, que a comunidade negra igualava essas mulheres porque eles tinham as mesmas funções e respeitavam muito, inclusive a mulher acabava sendo até a chefe da família. Então, para colocar as mulheres no lugar delas, né, que mulher não pode ser muito, eles estupravam essas mulheres. E era uma coisa assim, era um sentimento de posse, vamos estuprar mesmo. Então, muitas vezes essas mulheres acabavam tendo filhos com esses senhores, né? Infelizmente, e elas acabavam cometendo vários abortos, morrendo por esses abortos. É, então existiam até algumas coisas que parecia que elas não eram férteis entre aspas, né? Porque elas conseguiam algum método ali para não engravidar mesmo. Então, quando elas eram estupradas, elas faziam alguma coisa lá para não ter essa criança. E muitas vezes eles acabavam, a mãe acabava matando a criança porque assim, elas eram estupradas, elas eram tratadas de uma forma muito ruim, elas eram assim, meus, elas sofriam muita violência. Então, quando era uma mulher, elas sabiam que ia sofrer demais. Então, algumas mães, inclusive a Tubman, ela matou a filha dela, né? Então, era muito triste isso, tá? Então, vamos lá. Então, no livro tinha um movimento de sufrágio, né, as feministas, que apoiavam, começaram apoiando o movimento negro, tá? Só que chegou um certo ponto, né, que essas feministas viram que estava demorando demais para elas conseguirem esse direito de sufrágio, e aí começou a dar uns ruídos ali no movimento, então elas foram se separando do movimento negro, para elas lutarem só pelas causas delas. Não quero militar pela minha causa, então deixa esses negros aí. Tinha muito preconceito entre essas feministas, então a grande maioria dessas feministas pegavam essa causa do negro porque elas achavam que assim seria mais fácil, não porque elas realmente apoiavam os negros, porque para elas eram superiores aos negros, né? Como que eu vou me comparar com o negro? Ah, eu sou branca e tal. E tinha essa coisa. E algumas militavam pelo negro também, então acabaram já dando uma separada no próprio movimento feminista branco, né? Muitas delas nem podiam estar juntas na mesma sala com as mulheres negras, que as mulheres negras eram simplesmente deixadas de lado, né? Nessa história toda, assim, o movimento abolicionista, né? Era muito forte, só que aí tinha um movimento feminista das mulheres brancas, só que a mulher negra ficava transparente nesse movimento, né? Quase não se falava. E tinha um argumento, não, que nós somos mulheres e nós temos que receber esse direito de sufrágio primeiro, porque a gente também quer ser igual ao homem, né? E a gente está sendo punida, né? Porque tem aquele mito da mulher frágil e tal. Geralmente, quando a mulher casava, ela deixava de trabalhar, então era muito difícil a mulher conquistar as coisas que ela queria, né? Se ela não tinha voz ao voto, não direito ao voto, né? Então é engraçado, de vez delas pensarem assim, todos são iguais e todos devem votar, elas começaram a separar. Não, a gente tem que começar, a gente tem que votar primeiro. E aí os caras que eram contra o movimento abolicionista já começavam a falar com essas mulheres, olha, não,
Então, é verdade, a gente é em prol do seu voto, porque realmente o negro não tem que votar, ele não tem que ter direito, ele não tem que ter voz, porque ele é inferior, né? E aí tinham as feministas que apoiavam o movimento negro e as feministas que não apoiavam, tá? E aí também tinha a questão que ela denuncia nesse livro, eu acho muito bacana, porque eu nunca tinha visto isso em outro lugar, a perseguição aos negros, né? Que eles chegavam, tinham gangues brancas que entravam nas casas dos negros e matavam simplesmente eles, né? Sem ser militante, sendo ou não militante. Conforme esse movimento negro começou a lutar em prol dos seus direitos, aí eles começaram a ser mais agressivos. Então tinha Ku Klux Klan, que eu nunca sei falar esse nome, e tinha uma outra muito forte que agora eu não vou lembrar o nome. Então eles matavam mesmo, né? Então tinha os linchamentos públicos, né? Que eles faziam com um homem negro, né? Eles tentavam linchar o maior número de negros para que acabasse mesmo, né? Para que predominasse essa raça. E aí eles começaram, né? Eles tiraram das profundezas depois da abolição, né? Que aí o movimento negro ficou mais forte. Eles tiraram das profundezas o mito do estuprador negro, né? Para ter uma justificativa maior para linchar, mas no meio desses linchamentos tinha mulheres negras que foram linchadas. E essas mulheres negras, muitas vezes, elas eram linchadas, elas eram mortas porque elas fugiam ao estupro. Ah, aí que tá. Gente, só era considerado estupro nessa época aí que eu tô falando, que é antes dos anos 70, aí lá, quando foi abolida a escravidão aí. O que acontecia? Só era considerado estupro se fosse estupro contra a mulher branca. A mulher negra podia ser estuprada e ninguém falava nada. E assim, eles acabavam assim, às vezes era um homem branco que estuprava a mulher e eles botavam a culpa no homem negro para que a sociedade começasse a linchar todo homem negro como se todo negro, o negro por si só já tem essa coisa de estuprar mulheres brancas e tal. E aí criou-se esse mito e esses linchamentos públicos foram ficando muito, muito grandes. Inclusive as próprias mulheres negras, né, vendo isso, elas começaram a pedir apoio de outros países para que isso não acontecesse, porque estava matando todos os homens negros, assim, né, com essa desculpa. E os jornais norte-americanos, né, botavam sempre esses casos como se só existisse estupro, né, nem tinha sido provado estupro, mas não, foi o homem negro e tal. Então, teve uma feminista, que agora eu não tô com o nome dela aqui, que ela tinha um jornal nos Estados Unidos, ela foi para a Inglaterra pedir apoio, porque realmente nos Estados Unidos ela estava sendo massacrada, e o The New York Times foi lá e colocou uma nota que, olha, tá vendo? Ocorreu estupramento sim. Ela deveria pensar muito ao falar isso, tá? E ela chegou a chamar um movimento feminista das mulheres brancas mesmo, para ajudarem ela nesse processo, mas sempre voltava essas coisas, né? Para tentar colocar a mulher branca, né? Com medo, né, da comunidade negra. Então eram inventadas essas coisas. E aí teve uma questão no final do livro que essas mulheres brancas queriam ter o poder de decisão de quando elas iam ter filhos ou não, né? Então o poder de abortar e de ter contraceptivos. E aí o que acontece, né? O próprio presidente dos Estados Unidos na época falava que tinha o mito do suicídio de raça. O que é? Pô, como assim uma mulher branca não quer ter filho? Aí vai ter um monte de negro nos Estados Unidos, então você está acabando com a raça branca. Então, o que começou a acontecer? As mulheres negras já sofriam tudo isso, né? Elas já começaram a desconfiar que ia ter alguma coisa ali para fazer com que as mulheres negras fossem impedidas de ter seus filhos quando elas quisessem. E aí aconteceu, né, o Projeto Negro, que a Federação dos Estados Unidos, pelo controle de natalidade, que aí começou esse controle de natalidade, eles começaram a esterilizar artificialmente essas meninas
negras ou beneficiárias de algum programa social. As porto-riquenhas entram aqui também. Então, muita gente não sabia ler, chegava para a mãe da menina e falava assim, assina aqui, faz um xizinho aqui embaixo. E quando ela via, ela estava fazendo um xizinho para fazer isso com as próprias filhas dela, como aconteceu muito nos Estados Unidos. Então, eles faziam muito com as adolescentes, inclusive das porto-riquenhas. Então, eu acho fantástico que esse livro tem muitas denúncias que o governo norte-americano esconde, né? E assim, o protagonismo das mulheres também, né? Então mostra, né, claramente do porquê que houve a necessidade de ter um feminismo negro e um feminismo branco, porque essas mulheres negras não eram acolhidas e assim, as mulheres negras sempre trabalharam, sempre tiveram que lutar assim como iguais entre aspas, mas elas eram as últimas, né? Sempre, assim, elas não eram ouvidas pelo movimento das feministas, porque elas também, muitas delas tinham um preconceito, né? E aí é o caso, que até a própria Jamila Ribeiro fala, gente, como é que eu posso falar que eu estou militando pela causa, pelo direito de alguém, se eu estou militando pela minha causa e eu não estou vendo as pessoas que estão ao meu redor, né? Eu não estou vendo, eu tô achando que eu sou superior a alguém e eu estou discriminando. Então, isso é um motivo para se pensar. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Tchau!